pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui, mais uma vez, né, no meu caso, né, e dessa vez com o Fernando Canejo, um síndico profissional, para a gente poder discutir sobre as lives no condomínio, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Corina Costa, eu sou advogada, sou consultora, né, do escritório agora Lopes e Santos, peço consultoria também lá para o Secov. Tem pessoas que estão aqui, que provavelmente vão estar aqui, que eu já falei antes, tá? Estamos aqui hoje para falar sobre as lives, tá? Eu vou chamar o Fernando se apresentar, para vocês já verem a carinha do Fernando, para quem não conhece, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o Secov, para quem está entrando aqui pela primeira vez. Tudo bem, Fernando? Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Fernando Canejo, sou engenheiro civil e síndico profissional formado pela Universidade Corporativa do Secov. Estamos aí para contribuir um pouquinho com vocês aí com relação a esse assunto das lives musicais aí em condomínios. Ok. Então, deixa eu falar um pouquinho do Secov, tá? O Secov é o sindicato que representa condomínios e administradoras no estado do Rio de Janeiro, com exceção de poucos municípios, tá? E o Secov tem diversos serviços aos condomínios, para os condomínios e para as administradoras de imóveis. Dentre os serviços, nós temos o departamento jurídico, que funciona na situação normal, né? De segunda a sexta-feira, de 9 às 5h30 da tarde. O departamento jurídico funciona de 9 às 5 horas da tarde. Nós fazemos o atendimento nas áreas civil, trabalhista, previdenciária, e alguma coisa de tributário, se não for muito complexo. Também temos os atendimentos, a gente faz atendimento por escrito, a gente faz o atendimento personalizado, pessoal, e nós fazemos o atendimento por telefone. Agora, nesse momento da pandemia, a gente só está fazendo atendimento pelo telefone e o atendimento por escrito, tá? Do departamento jurídico. Nós temos também, o Secov também tem outros serviços, como a revista, que é enviada para os contribuintes que estão cadastrados e que estão em dias. O serviço é franqueado para quem está cadastrado e está em dia com as contribuições também, tá? E a gente tem outros serviços que são interessantes, como o de análise de pesquisa, né? De análise de cota ou de preços de locação, para quem está precisando, para as administradoras, que atende administradora e atende condomínio também. Que é a pesquisa de indicadores. Tem o departamento também que faz assessoria parlamentar, né? Que é que trata dos projetos legislativos, na esfera municipal, estadual e federal, com acompanhamento de todas as normas, né, os projetos de lei que tratam sobre a área de atuação do Secov, que é condomínio e administradora, e fazemos uma atuação personalizada, né, e atenta para atender os interesses dos nossos representados. Com essa atuação, a gente já conseguiu que vários projetos pudessem ou ser extintos ou readequados para que não pesassem no bolso dos condomínios, dos síndicos, né, na verdade, dos condôminos. Porque talvez, pelo fato de o condomínio ser um aglomerado de pessoas, tem vários projetos de lei que vai imputar algum serviço, a necessidade de contratar algum serviço ou de um outro encargo, e que, na verdade, sobrecarrega a vida dos condôminos. Então, esse trabalho é feito para fazer com que os legisladores entendam que aquilo não é possível, que vai sobrecarregar muito a categoria, ou que seja reduzido, tá? Então, a gente trabalhou em vários projetos, a gente tem no site a divulgação desses projetos. Isso é muito interessante porque é um trabalho que impacta direto no bolso do condômino, tá? Quem quiser acompanhar, é só verificar pelo site que a gente divulga por lá, tá bom? E temos também a Unisecov, que é aqui por onde a gente está falando, que lá na Unisecov tem diversos cursos, né? Tem o curso de administração de condomínio, que eu dou aula, sou uma das professoras do curso, tem várias pessoas
professores bons, né, também, das outras matérias que abrangem todas as áreas do condomínio, seja financeira, seja administrativa, trabalhista, contratação de pessoal, né, a gente tem outros cursos também, como administração de condomínio, chefe de portaria, rotina de pessoal, assembleias, tá? Que é uma constante, uma problemática no condomínio. Eu acho que saber fazer assembleia é interessante porque reduz o embate, né? Porque a gente sabe que a assembleia é sempre tormentosa, né? O Fernando está aí como síndico profissional, você sabe que é difícil, às vezes, controlar um grupo muito grande com opiniões diferentes. Então, se você consegue ter a técnica para administrar bem a realização da assembleia, ela vai fluir de uma maneira mais tranquila, tá? Tem segurança condominial, que também você prepara os empregados para poder assistir os condôminos e dar mais segurança também, e serviço de qualidade de portaria, entre outros. Tem outros que vão surgir de acordo com a necessidade e até a indicação de vocês, de acordo com a necessidade dos condomínios, tá? Então, essas são as principais informações, tá? Gente, no Secov nós fazemos diversos eventos, estamos fazendo diversas lives sobre assuntos que são divulgados para vocês, sempre pensando no bem-estar dos condôminos e principalmente nesse momento de pandemia. E o Fala Síndico, que é esse evento que a gente está fazendo hoje, na verdade, é uma retomada de um projeto que a gente tinha, um evento que a gente fez com grande sucesso, com muita gente participando mesmo, que a gente fazia presencial, lá na sede do Secov. Antes era um evento enorme, depois a gente começou a fazer lá na sede do Secov, que também era bem interessante, e a interação entre as pessoas é bem legal, porque o importante é o Fala Síndico. Então, a gente quer ouvir a voz de vocês, a gente quer ouvir a dúvida de vocês. A gente vai começar explanando aqui, agora nessa versão virtual, já que a gente não pode estar mais juntos, né? Nessa versão virtual, a gente vai tentar retomar aquele contato que a gente tinha antes e vamos fazer agora o Fala Síndico virtual e contamos com a participação de todos vocês. Ok? Quer falar alguma coisa, Fernando? Então, vamos começar? Pois não, pode falar. Então, nós vamos o intuito da live de hoje, né, é falar sobre as lives musicais aí em condomínios, né? Tem aqui a experiência que nós tivemos aqui no nosso condomínio foram duas. Uma live feita com a participação da comissão de eventos, né, que são um grupo de moradores voluntários que preparam toda a logística, estrutura de eventos, e nós temos uma previsibilidade em regimento interno, né? E nós já fizemos umas 3 lives aqui no final de semana, e tem 2 tipos, né, que podem ser feitos. Aquela que o morador é músico, então curte uma música, e ele faz uma voz e violão em casa e faz a divulgação para os moradores, e tem o de caráter do condomínio, para poder entreter todos os condôminos, feito com a participação de alguns músicos voluntários também. Então, qual é a finalidade assim, prática de toda essa dinâmica, né? É fazer com que todos os moradores, né, nesse momento de isolamento social, né, onde todos nós fomos submetidos aí a ficar em casa, né, e as áreas comuns foram todas fechadas para evitar aí a propagação do contágio, e nós síndicos, né, e administradores temos que buscar alguma forma de trazer um pouco de entretenimento em virtude do parquinho estar fechado, da piscina não estar funcionando, da sauna, das áreas de lazeres, né, desses condomínios que é o nosso dia a dia prático aí. Então, seria isso. E tem a questão também daquela live igual do Alok que ele fez lá em São Paulo, que, enfim, a gente vai entrando nesse assunto, vamos abordar. Agradou e desagradou, né? Agradou e desagradou. Então, mas é normal, né? Uma comunidade condominial, a gente tem que ficar equilibrando essa balança aí o tempo todo. A maioria gosta, aí tem uma meia dúzia que não curte,
e a gente vai administrando na medida do possível com bom senso, né, e o princípio da razoabilidade, juntando essas duas coisas. Você estava comentando antes que você fez lá no seu condomínio, né? Isso. Você podia contar para a gente, aí falar um pouquinho de como foi, como é que você organizou isso, como é que foi recebido pelos condôminos também? Então, não foi assim algo que foi programado. Na verdade, nesse período de pandemia, alguns países, os primeiros países que foram infectados e tal, que teve esse negócio do contágio, quando foi declarada a pandemia, então eles foram fazendo essas atividades, né, fora do país. Então, e a mídia foi noticiando isso. Os músicos, né, foram com esse negócio de evitar aglomeração e tal, foram os mais prejudicados. Então, o condomínio tem uma previsão no regimento que a gente pode fazer atividades, festividades coletivas, né, eventos coletivos, já tem previsão para isso. E tem uma banda que toca no nosso Réveillon que fez contato, vendo essas notícias, essas matérias nos jornais e tal, e aí fez contato com a administração, com alguns moradores da comissão de eventos, e fez assim, fala com o síndico, vê se ele autoriza nós fazermos uma live na área da piscina, que a gente vê uma posição onde todos os moradores possam assistir a live, e a gente tenta fazer uma transmissão no YouTube e tal, nas redes sociais. Aí eu fiquei assim, será que dá para fazer? Aí eu consultei o pessoal da equipe, né? E aí eles proporam, não vai ter custo, é para ajudar os músicos, com a finalidade de ajudar os músicos e entreter o pessoal do condomínio. Sem custo, a única coisa que eles pediram foi uma ajuda, aí eles disponibilizaram uma conta, e quem quisesse ajudar, ajudava, ou descia com 1 quilo de alimento não perecível, né? Porque, assim, com esse negócio, tudo fechou, as casas noturnas fecharam, os bares fecharam, tudo fechado. Então, a classe artística, né, foi uma das mais prejudicadas aí também. Aí vocês fizeram em conjunto uma ação social com a doação de alimentos. Exatamente. O intuito da live musical foi exatamente esse, né? Além de entreter o condomínio, os condôminos, mas foi mais com finalidade social mesmo. E como é que foi a aceitação das pessoas? Você já tinha, no seu caso, é um caso especial, né? Porque a maioria dos condôminos não tem essa previsão. Eles têm, no máximo, as regras de utilização de salão de festa ou outro local parecido. Mas, no seu caso, você tem uma regra especial. No seu condomínio tem uma convenção mais nova, deve ser, né? Com regras mais modernas. Isso, o nosso regulamento ele já é mais moderno, o condomínio tem mais ou menos, vai fazer um aniversário de 4 anos ainda, então é um condomínio novo, então já foi toda a parte do regulamento interno já foi atualizada já para um condomínio clube, um condomínio com serviços. Então já tem previsão para esse tipo de eventos. Aí tem festa junina, Dia das Crianças, Réveillon, aí tem Natal, Papai Noel, tem várias atividades, né? E os condôminos aceitaram, lógico, curtiram. Isso. Aqui teve uma situação inusitada. Por causa da posição do prédio onde foi feitas as lives, então não dava visibilidade para todos os condôminos assistirem pessoalmente, né, olhando das varandas e das suas janelas. Então, o comentário aqui negativo, na verdade, foi positivo, porque todo mundo queria assistir ao mesmo tempo. Então, teve que ter uma dinâmica da gente... Aí a banda desmonta aqui, monta ali, para tentar atingir o máximo possível aí do público. E foi a primeira experiência nossa aqui, né, de administração de condomínio, em fazer algo em uma rede social, numa plataforma de transmissão ao vivo. Todo mundo está aprendendo, né? Todo mundo está aprendendo, exatamente. Aprendendo junto. E foi bem bacana, foi uma higiene mental, né? Não tivemos, assim, reclamação de que não gostou, ou que... Um ou outro que não dá para agradar todo mundo, né? Mas, foi super positivo, foi bem bacana. A mesa dos alimentos, a gente teve que botar mais mesas para poder
acumular os alimentos. Pô, foi bem bacana. A galera contribuiu bastante, foi bem legal. Sim. Aqui o Wanderson, o Vander, é Vander, né? Ele está perguntando aqui, aproveitando já a primeira pergunta, a primeira participação, ele está perguntando se essas lives musicais, se o condomínio pode cobrar uma taxa para realização. Eu entendo que se a pessoa vai utilizar uma parte comum, eu acredito que não tenha problema nenhum de se cobrar essa taxa. Aí tem que ver a destinação, né, que você vai dar, porque é condomínio, né? Então, assim, tem que ver na convenção se você tem alguma destinação específica, mas em relação à cobrança em si, eu não vejo problema de se fazer a cobrança, como se fosse uma alocação de parte comum, porque ele vai fazer em área comum, né? Exatamente. Essas lives, eu não vejo problema de se fazer isso. Outra coisa também que a gente estava comentando até, porque nesse momento tudo é novo para todo mundo. As lives, como você mesmo já disse, é uma novidade. Tem pessoas que amam, tem pessoas que não gostam. A gente tem que pensar também nas pessoas que estão em casa, que estão trabalhando. A gente tem que pensar nas pessoas que, de repente, eventualmente possam estar doentes, né? Que não pode ficar ou vai se sentir mal por ter um barulho fora do que é o convencional. A gente tem que pensar em bebês, que de repente, né, também pode ter criança, bebezinho, ou pode ter idoso no condomínio. Então, assim, o espaço de condomínio é um espaço coletivo, né? Então, a gente tem que pensar que, assim, é legal, né? Mas não é um oba-oba, a gente tem que fazer com regra. No seu caso, foi um caso especial porque você já tinha essas normas na convenção, né? Então, dá para fazer de uma forma mais tranquila. Mas para um condomínio que não tem essas regras, eu acho que fica um pouquinho mais complicado, porque a gente tem a questão da legislação sobre silêncio, né? A gente tem regras no município que estabelece a quantidade de decibéis para o horário diurno, para o horário noturno, para determinadas localidades da cidade, tá? Depois eu posso até deixar anotado aqui, eu passo aqui para mostrar para vocês a legislação depois para quem quiser buscar na internet, mas legislação municipal que discrimina ou conceitua o que é o barulho, né? Ele vai falar que é barulho a questão da voz humana, de latido de cachorro, de barulho de obra, coisa normal do condomínio. Isso eu estou falando porque muita gente está em casa que não tem o que fazer, digamos assim, não tem um compromisso, mas tem pessoas que têm compromisso, ou tem pessoas que têm outras necessidades, e que a gente tem que respeitar também. E, eventualmente, aquelas pessoas que ouvem, não fazem as lives, ou fazem com som, né, dentro de casa, colocam os aparelhos e tocam, que já gera um barulho muito grande, ou mesmo aquelas que ouvem as lives em horários até tarde, de madrugada. Então, é um meio de distração. E eu acho muito legal, muito divertido, mas a gente tem que pensar no outro, que o meu direito termina onde começa o direito da outra pessoa. Então, a gente tem que ficar atento a isso também, tá? Nessas normas que a gente tem de municipais, ela vai trazer, como eu já disse, esses conceitos, ela vai trazer, tem até penalidade, tem número da prefeitura para ligar, se tiver problema. Hoje até liguei para ver se estava funcionando, que é 153. Mas, assim, independentemente da questão legal em si, a gente vive um momento diferente, um momento especial, em que, apesar de todo mundo estar em casa e querer e não poder sair, e isso ser uma forma de distração, né, que eu acho muito legal, foi muito criativo isso, né? Eu acho que o início dessas lives foi no intuito de ajudar, né? De tentar alegrar, trazer um pouco de diversão para quem estava em casa e não podia sair. Mas a gente tem que pensar nesse outro lado também de pessoas que estão trabalhando. Tem muita gente, até por conta das medidas do governo, né? Por conta da pandemia, tem muita gente em casa trabalhando.
Você estava me dizendo que você fez a sua live no horário mais tarde, né? Para não prejudicar quem está trabalhando, não foi isso? Isso. Qual foi o critério que a comissão passou? Né? Que foi até a diretriz da administração. Foi pegar um horário onde as pessoas, por exemplo, que seja final de semana, e num horário que não seja aquele período do descanso de quem acabou de chegar do trabalho. Então, a primeira live foi, se eu não me engano, foi 16 horas. Foram 3. O primeiro dia de live foram 3 shows, né? Que aí pegou a área da piscina, pegou a área do estacionamento do bloco 2 e o bosque, que é comum às 3 fases. Fase 1, fase 2 e fase 3 do Rio Parque. Então, a gente colocou nesse horário, que era o horário mais ou menos onde o pessoal já trabalhou, já cumpriu a jornada de expediente, né? 4 horas. E foi um sucesso, foi bem bacana, os moradores gostaram bastante. Né? Como eu disse, a maioria da reclamação foi positiva, foi porque não conseguiram assistir o show. Muitos queriam que fizessem em outras áreas, só que pela posição da empena do prédio não foi possível colocar, porque senão o músico ia ficar cantando com o pescoço para cima. Então teve uma dinâmicazinha e foi uma lição aprendida. Quando nós fizemos a segunda live, a gente já se preparou melhor com uma plataformazinha de streaming, aí já disponibilizamos um link no YouTube para que as pessoas possam assistir pela televisão, pelas redes sociais. Então, foi bem bacana. Estou colocando aqui, enquanto você vai falando, para depois jogarem aí para vocês, a legislação para vocês, depois, quem quiser anotar. E, assim, não jogando aqui a legislação. Quando nós fizemos, não teve registro, muitos registros de reclamação formalizados, né? Teve muito... A gente soube pelos grupos informais de WhatsApp, né, do condomínio, que aí algumas pessoas não gostaram, aí meia dúzia levantava dizendo que estava muito alto o som, realmente. Aí no segundo show teve um problema, acho que queimou um equipamento e eles tiveram que fazer um reparo na hora e o som não ficou 100%, ficou 80% mais ou menos. Então, aí teve um pouco de reclamação de som, porque o pessoal da mesa teve que dar uma compensada no ajuste do som para poder aproveitar melhor, né? Agora, Fernando, quem pretender fazer alguma live, né, no condomínio que não tem essas regras, né, eu acho que é importante, vou ver se você concorda comigo, eu acho que é importante você, ainda que queira fazer, eu acho que nesse momento as coisas podem ser um pouquinho relativizadas, né? É lógico, observando, como eu disse, o direito das pessoas, né? Mas, de repente, até se fazer uma pesquisa no condomínio, o que acha de fazer essa live, tem que ficar atento à questão da altura do som, né? Para não atrapalhar muitas outras pessoas, e não só as pessoas do condomínio, pode ser, se o condomínio não for muito grande, você pode atingir outras pessoas que podem gostar ou não do barulho também, né? E a questão do horário, porque quem está em home office é melhor ser um pouquinho mais tarde. Você falou que fez um pouquinho mais tarde por conta disso, né? Para não abranger as pessoas, não perturbar as pessoas que estavam eventualmente trabalhando e que não teriam problema em relação a isso, né? Então, assim, para quem quiser fazer, se for possível fazer, o ideal é que você consulte primeiro a norma do condomínio, que você veja qual horário que você pode, até que horário você pode fazer, se você pode ter som, se não pode ter som, né? Ou, eventualmente, consultar os condôminos se eles não se incomodam de que se faça a live se não tiver nada previsto na convenção de repente. Porque a live vai passar, os condôminos vão ficar, espero que a amizade continue, né? A relação, uma boa relação, né? Entre os condôminos continua. Então, assim, a coisa tem que ser feita não para favorecer uma pessoa só o interessado, né? Algumas pessoas podem dizer, mas o meu direito de propriedade, porque eu posso fazer, eu estou na minha casa, eu posso fazer o que eu quero. Na verdade, não é. Assim, a pessoa tem o direito de propriedade, só que esse direito de propriedade ele é relativizado, né? Você sofre uma série de restrições, e quem mora em condomínio sofre mais restrições ainda,
né? A gente sabe que às vezes não dá para ter nem muito segredo em condomínio, né? Você conversando normal, o vizinho já escuta. Então você imagina, né, uma live, né, com som acima do normal, né? Como é que ficaria essa questão? Eu vou ver se eu vou passar aqui algumas perguntinhas. Deixa eu ver aqui o que tem. É para você, Fernando. Eu não sei se você consegue ver aí. Consegue? Consigo. É do Rubens Andrade. Você consegue ver por aí? Consigo. Rubens Andrade está reclamando que o som estava muito alto, que muita gente reclamou. Então, foi identificado que o som estava alto, como eu expliquei anteriormente, na segunda live. Na segunda live, porque teve problema na mesa de som. Na hora de fazer a ligação, acho que ele ligou, o pessoal da equipe não é profissional, né? Não tinha uma produção de um evento, foi algo voluntário, onde os próprios músicos se organizaram e prepararam, e teve um probleminha no som. Mas assim, não teve, pelo menos pelas plataformas oficiais do condomínio, a gente não teve reclamação. Nós não tivemos reclamação, como o seu Rubens Andrade está informando. De repente foi aquela reclamação de algum grupo de WhatsApp que não chega, de fato, no registro para a administração do condomínio. Mas foi uma lição aprendida para a gente poder ponderar, moderar os próximos que vierem a ocorrer. Aqui tem a pergunta também do Vander, desculpa, Wanderson, toda hora falando seu nome errado, do Vander e do Renato Reis, né? Isso, botou aí, tadinho do Vander, tá falando o nome dele toda hora errado. Eles estão perguntando sobre o percentual de aprovação para se realizar essas lives, tá? Eu entendo assim, o ideal seria que você conseguisse aprovação de 100%, mas a gente sabe que isso é muito difícil, de você conseguir aprovação 100%, né? Quem mora em condomínio sabe que isso é uma utopia quase, né? De você ter aprovação de 100%. Mas assim, mesmo que se você não tiver os 100%, tiver uma maioria para poder fazer, uma grande maioria, tenta fazer de uma forma que o som não atrapalhe, que a pessoa não se sinta incomodada, tá? Nessas legislações, eu passei para a Giovana colocar para vocês aí as normas. Ela está dizendo o percentual de decibéis do período noturno, do período diurno. Olha, são 3 normas, 2 leis e um decreto. E essa quantidade de decibéis, elas estão fundamentadas em normas da BNT. A própria legislação fala que é com base na norma da BNT. E assim, se você estiver dentro desse parâmetro, a pessoa não vai ter como reclamar. É que quando coloca som, acaba ficando um pouquinho maior. Mas tentar não fazer de uma forma que não incomode. Agora, se eu for falar assim do percentual, o ideal seria que tivesse aprovação de todos os moradores para fazer. A gente teve um caso que até estava na internet de um cantor, não sei se foi o Léo é um sertanejo, é Léo Santana? Não lembro agora, é um sertanejo. Foi lá em Minas. E que não teve 100% de adesão, e que o condomínio insistiu em fazer a live, e que alguns condôminos atacaram aí com força, disseram que ia jogar ovo nas pessoas, lá nos artistas. Aí eles desistiram de fazer a live. Eu espero que os condôminos não façam isso. A conversa, né? O diálogo é sempre a melhor solução. Né? Então, assim, por isso que eu estou falando, o ideal é que você consiga fazer com 100%. Ou tem que ficar ali dentro do volume de som permitido pela legislação, porque aí a pessoa não tem como reclamar. Mas eu entendo que é muito difícil, para um som, para uma festa, para um show, você ficar ali dentro do volume, né? Da quantidade de decibéis certinha, né? Mesmo porque tem não só o som da live em si, você vai ter pessoas cantando junto, então exato. É para ser animado. A ideia é animar as pessoas. Então, com certeza, vai ter um pouquinho de exagero também. Exato. Deixa eu ver se a gente tem mais aqui, umas perguntinhas aqui. Agora, aqui da Maria de Fátima Brantes. Eu já falei com a dona Maria de Fátima. Qual o horário permitido para a live quando a convenção não diz nada?
Olha, o horário de silêncio, normalmente de segunda a sexta-feira, é de 22 às 7, né? E o outro de 22 às 8 para feriado e para domingo, o horário noturno. O ideal é que você fique pelo menos antes disso, você termine essa hora. Agora, como eu já falei antes, a gente tem decibéis possíveis, né, os que são previstos, normais e aceitáveis, né, para que não traga problema de audição, problema de saúde da pessoa, você vai ter a quantidade de decibéis por horário noturno, por horário diurno, e dependendo da região, porque a legislação classifica por zona residencial, zona comercial, aí a quantidade, o som muda, né? Então, aí depende da área que tiver. Tá? Aqui no cantinho também já está as legislações para quem quiser. Ou quem não conseguiu anotar, depois é só ligar para o Secov que a gente passa também, não tem problema. Mas, Fernando, que você tem mais alguma coisa para contar para a gente dessa live? Que eu estou aqui falando. Vou voltar na pergunta do Vandersidon. Qual o percentual de aprovação de condôminos que devemos ter para concretizar a realização dessas lives? Se você, professora, se a gente se colocar na assembleia, se colocar que nem o condomínio fez aqui, nós colocamos numa das assembleias extraordinárias, nós inserimos dentro do regulamento um item de eventos coletivos. E dentro desse, eu vou até ler ele aqui. Ele diz assim, ó, o artigo, o item. Este condomínio organizará atividades e eventos coletivos voltados aos moradores, de modo geral, com o objetivo de entretenimento, confraternização e solidariedade entre os moradores. Então, o nosso condomínio foi uma situação atípica, a gente já tem a previsão. Para os condomínios que não têm essa previsão e que o síndico se mobilize junto com um músico, com algum morador que, de repente, consegue tirar um som, um violão, enfim. Eu acho que uma enquete seria uma opção de porque não está podendo fazer uma assembleia. Sim, por exemplo, com certeza. Quiserem fazer se um grupo de moradores quiserem fazer uma live musical dessa no condomínio, uma enquete poderia ser possível? Eu entendo que é possível, de repente, de se fazer a comunicação. Se o síndico tiver, de repente, os telefones. Geralmente, o condomínio tem grupo de Zap, né? De WhatsApp. Muitos condomínios têm. Pode ser feito por ali, ou você pode colocar, de repente, uma urninha na portaria e a pessoa vai lá, identifica a unidade e diz se quer ou não. Depois você pode fazer a contabilização disso. Né? Ou você faz através do próprio WhatsApp, ou um outro sistema, se o condomínio tiver, para fazer isso, essa contagem, né? Porque realmente é bom você ter lembrado. A gente está no momento que não se recomenda que se faça assembleia, por conta da reunião de pessoas, né? E a possibilidade de contágio. Então, tem que utilizar outras formas de se comunicarem. Mas eu acho que os condôminos, assim, eu, por exemplo, eu não recebi, e o departamento jurídico não recebeu nenhuma reclamação em relação ao barulho, tá? Eu não estou dizendo que não exista, eu estou dizendo assim que eu acho que as pessoas estão mais focadas na diversão, na possibilidade de distração. Quando se cria, igual você falou, se um grupo de condôminos criar um grupo de pessoas para fazer uma live, ou tiver alguém conhecido que toque uma música, que toque um instrumento, que queira fazer, eu acho que as pessoas nesse momento estão mais aptas a aceitar, a participar, porque você está em casa sem atividade nenhuma. O que antes, assim, era simples de você sair até para ir no supermercado, que está liberado, mas já tanto trabalho para você sair e voltar, botar máscara, vai, compra os produtos, higieniza os produtos, chega em casa, toma banho, lava a cabeça, dá uma trabalheira danada que você às vezes prefere ficar em casa em vez de sair. Né? Então, acaba todo mundo ficando mais recluso mesmo. Então, uma atividade dessa, quando aparece, eu acho que as pessoas estão mais propensas a aceitar. A questão toda é o exagero, tá? Porque se a pessoa ficar ouvindo live até de madrugada alta, você vai perturbar quem já está em casa. Porque quem está em casa, apesar de querer se divertir, ela está estressada. Então, assim,
um problema que passaria tranquilo, você eventualmente deixava passar, um barulho, de repente, que se faz na unidade vizinha, aquilo vai te incomodar de uma maneira mais séria. Por quê? Porque você está ali dentro de casa, trancado, sem poder sair, sem muita coisa o que fazer, né? Então, eu acho que talvez, mesmo estando um pouquinho, talvez, fora do tom as lives, as pessoas não estão reclamando porque acaba sendo uma possibilidade de sair na janela ou na varanda, de conversar com o vizinho, que às vezes no dia a dia você nem conversa, né? Então eu acho que acaba gerando uma troca maior entre as pessoas, né? Você viu isso no seu condomínio nesse período? Porque você não pode descer para conversar, mas você viu que de repente troca mais, as pessoas trocam mais das varandas ou das janelas, alguma coisa assim, do seu condomínio? Teve mais a participação das pessoas dançando na varanda mesmo. Mas não teve as pessoas. Teve uma ampla divulgação, onde pedindo para que as pessoas não descessem, e que assistissem os shows da própria varanda ou das janelas, e houve disciplina, não teve caso do morador. Um ou outro, aí desce para dar uma passeada com o cachorro, aí dá uma olhada, desce para fazer uma caminhada, o condomínio tem uma área ampla de estacionamento, então a pessoa descia para dar uma caminhada, aí olhava, curtia o som ali embaixo andando, depois subia de novo, mas não teve algo que causasse, no caso, a aglomeração, né? E foi bem bacana. Que legal. E assim, por exemplo, no caso de se tem um morador que é músico e ele gosta de tirar o som dele, aí esse cara vai fazer a live dentro do apartamento dele. O que ele precisa fazer aí, professora, para poder... por exemplo, como é que ele vai pedir uma autorização para fazer uma live? Que é complicado. Os apartamentos hoje são muito pequenos, então as paredes são... Você acaba, mesmo você não querendo, você acaba escutando o que o teu vizinho dá uma descarga, enfim. Tem uns probleminhas de acústica que quem mora em apartamento, principalmente os novos, sabe que é meio complicado. Então, como é que esse vizinho que quer fazer a live dentro da casa dele pode proceder nesse caso aí do som? Eu acho que o ideal é você conversar com... Primeiro conversar com o domínio. Pedir uma autorização, né? Isso, conversar com o síndico, pedir autorização para poder fazer e observar essas regrinhas, né? De não incomodar o vizinho, né? E fazer no horário mais cedo, para que não impacte o horário de repouso das pessoas, né? Mas conversar com o síndico e pedir autorização, tá? Por outro lado, eu estou vendo aqui que estão botando algumas perguntinhas aqui para gente. Depois eu cato aqui para responder. Por outro lado, se você tiver algum condômino que desrespeite, né, que não peça autorização, ou que desrespeite, coloca um som muito alto, né, o caminho também, a orientação, é que você busque o síndico, que você converse com o síndico e peça para que o síndico ou possa fazer contato com o morador, para ver se ele tentar reduzir o som, tentar reduzir o horário, né, para poder se adequar às normas de condomínio, porque todo mundo precisa conviver. E se não for possível, né, até pode partir para a aplicação de penalidade, da multa prevista na convenção do condomínio, tá? É por isso que eu estou falando. Pode fazer, é divertido, é uma forma de dissipar um pouco essa questão da pandemia, né, e da reclusão, mas tem que ter ordem, não dá para ser um oba-oba de live. Correto. Não é? Com certeza. Eu vou responder aqui, vou falar para vocês aqui a pergunta da Juliana Ferreira. Ela coloca assim, qual o procedimento o condomínio deve adotar caso não queira a live? Nem todos trabalham apenas no horário comercial. É complicado quando o condomínio mantém lives periódicas. Então, eu acho que o caminho é mais ou menos esse que eu estou dizendo, de você conversar com o síndico, tá? E, se for o caso, e o síndico, de repente,
se for comum, né, se fazer lives, várias pessoas fazendo lives, de você organizar para ter, por exemplo, uma vez por semana, né? É porque a gente precisa respeitar o direito da outra pessoa, dos outros condôminos também. E tentar ficar dentro do som, com um som razoável, que não incomode as pessoas. Mas eu acho que seria, de repente, ter um limite, estabelecer um limite por semana, de repente, para não incomodar muitos outros condôminos. E, realmente, você não trabalhar, tem pessoas que não trabalham. A gente pode citar aí o exemplo dos médicos, né? Que já nos dias normais, eles já são, às vezes, digamos assim, penalizados, porque pega um plantão, trabalha não sei quantas horas, e chega em casa de manhã, e aí a pessoa está na rotina normal, ela está arrumando casa, está ouvindo som, bota lá um pagodinho, um funk, não sei, o tipo de música que ela gosta de escutar, e para ela é vida normal, mas a pessoa que chegou em casa, que deu plantão noturno, um vigia noturno, para não fugir do nosso meio aqui, um vigia noturno que trabalhou a noite inteira, ele vai chegar em casa e ele vai querer descansar. Então, é direito dele também descansar. E, por isso, que é importante voltar naquelas legislações que eu falei, que ela tem. A pessoa fala assim, mas está dentro do horário de silêncio, é fixado o horário de silêncio. Mas durante o dia também tem decibéis permitidos, a quantidade máxima de decibéis permitidos. Então, não é porque é de dia que você pode ouvir o som alto da maneira que você quiser. Não é assim, né? Você tem norma. É isso que eu estou falando. O direito de propriedade, ele regula justamente isso. E não esquecendo que a propriedade ela tem função social. Você tem que usar a sua propriedade da maneira que ela sirva para você e ela não incomode a outra pessoa, né? Então, aí você tem que ter bom senso e observar as normas do condomínio e outras normas também. A gente está falando muito aqui de live, então a gente está focando no som, mas tem outras restrições também. A gente vê que, se a gente olhar para a convenção, a gente vai ver que vai dizer não pode, não pode, não pode, não pode. É uma série de normas que são restritivas. Por quê? É uma restrição que ela ajuda a manter a harmonia. Então, quando ela diz que você não pode ouvir o som alto, ela está preservando o direito das pessoas de ouvir o som que ela quer na casa dela, ou ela lê um livro na casa dela, ou você que está com o som hoje, de repente, outro dia você vai querer ler um livro, vai querer descansar, não vai querer ouvir nada. Então, o seu direito também tem que ser preservado. A gente está nesse momento aqui que está meio relativizadas as coisas, né, em função da pandemia, mas a gente também nunca pode esquecer do outro, né, que a gente pode estar no lugar da outra pessoa, né, e esquecer das normas, que condomínio continua tendo norma. Não é porque tem pandemia que não tem norma. Pode até, de repente, relativizar um pouquinho, mas tem norma. A norma está aí, ela vai ser aplicada. Se a pessoa extrapolar, o síndico tem a convenção. E aí ele pode aplicar a penalidade que tiver lá prevista. Tá? Exato. Você quer fazer algum comentário? É importante não ser algo que seja constante, né? Você faz uma programação de fazer uma a cada 15 dias, ou pega um dia da semana, por exemplo, domingo é um dia mais ou menos um dia mais de descanso, né? Pega um sábado, pega os horários que geralmente não são horários laborais, pega um horário de 16 horas até as 18, que é o horário que o pessoal que trabalha na escala 6x1 já está retornando para casa ou está chegando em casa, enfim. Tem umas dinâmicas que você pode ir ajustando até pelo conhecimento, né, da própria rotina do condomínio, das pessoas, né? O síndico e a administração e os funcionários têm como medir isso, né? Quais são os melhores horários para fazer determinadas atividades que não incomodam, mediante o histórico de algumas reclamações que já teve em algum período de tempo da administração. Tipo, vamos dar um exemplo aqui prático. Foi decidido numa das assembleias que uma parte do nosso estacionamento aqui do condomínio, sábados, domingos e vésperas de feriados, aquela área funciona como se fosse uma área de lazer, do período de 14 às 19 horas. Então, aí, com esse histórico, ele gera registro para você, para o administrador, que algumas pessoas reclamaram porque o pessoal fica brincando de vôlei, aí faz um barulho no horário tal.
Então, isso gera um breve registro, né, de incômodo. Então, é importante você ir filtrando e pegando essas deixas, essas nuancezinhas que o síndico vai pegando e a administração vai pegando, e dali você encaixa uma atividade para poder entreter aí os moradores. Então, a gente tem algumas experiências com relação a isso. É importante ser um evento que não gere custo para o condomínio, né? Esse é o mais importante, porque aquela pessoa que se sente incomodada com o barulho, pô, não é justo que ela não quer que tenha um evento e ela pague pelo evento. Então, esse foi um dos itens que a gente colocou e acrescentou dentro do regulamento interno, que por exemplo, um evento de Réveillon. Só participa quem quer, paga quem quer. Quem não quer participar, não paga, não tem custo. Entendeu? Então, a gente deixou isso bem, bem amarradinho e foi aprovado em assembleia para poder o condomínio ter essa dinâmica cotidiana aí de um novo, né? De um condomínio novo, moderno relacionado à legislação condominial. Esse é um dos pontos principais, né? E, assim, são dois pontos que a gente precisa ponderar. Às vezes, assim, eu tenho algumas particularidades com relação a barulho também. Então, assim, mas, pô, eu preciso analisar. Pô, quais são os dois pontos? Pô, vamos entreter. Tá todo mundo isolado, em quarentena, vai fazer, acho, se eu não me engano, hoje completa 80 dias, ou está próximo de completar 80 dias, que está todo mundo em casa. A maioria, né? Não todo mundo, mas a maioria está em isolamento, está trabalhando em home office, está em casa. É estressante, porque as crianças estão em casa, estudando em casa, as nossas casas virou escritório, escola, a faxineira não tá vindo, porque você fica com medo desse negócio de pegar o né? coletivo e trazer o vírus para dentro da nossa casa. Então, o ruído do condomínio mudou, né? Toda a rotina do condomínio mudou. Até o corte de cabelo. Eu tive que comprar uma máquina para cortar o cabelo em casa. Porque como é que eu vou cortar o cabelo? Agora, entendeu? Então, a rotina mudou drasticamente. Né? Então, a gente precisa estar adequado a essas situações. Então, além de auxiliar, né, muito idoso, tem muitos idosos em casa, a gente ficou com essa preocupação. Poxa, será que os idosos vão gostar? Pô, teve uma moradora idosa, tem 80 e poucos anos, ela fez um vídeo. Para você ter ideia, teve alguns comentários, entraram uns comentários em um grupo que é comum aqui, as fases, aí algumas pessoas reclamaram e outras pessoas acharam que deveria ter, aí algumas pessoas se colocam, mas vai atrapalhar o idoso, aí uma idosa ficou incomodada e fez um vídeo para mandar para os condôminos, dizendo que adorou, porque ela já estava em casa, já querendo descer e não pode, com medo, enfim. Foi bem bacana. O feedback teve muito mais feedback positivo do que o propriamente negativo, né? Muitos reclamaram. Como você disse, o teu negativo seu foi positivo, né? As pessoas reclamaram porque não puderam ver. Isso causou um desconforto na comissão de eventos do condomínio, porque assim, pô, e agora? Como é que a gente faz? Porque o músico está vindo aqui fazer um evento gratuito, né? Vai entreter o condomínio, pô, maravilhoso. Um show desse, em média, deve custar uns 4, 5 mil reais para fazer um show desse. E ele está vindo fazer de graça. E, pô, o músico quer plateia, não tem jeito. O cara é músico, quanto mais gente tocando, batendo palma, dançando, pô, envolve mais. Então, como é que a gente faz para um lugar que não tem muita visibilidade? Então, isso gerou assim, pô, e agora? Junta a galera, pô, vamos fazer uma transmissão igual a essa aqui. Vamos tentar pegar uma plataforma de streaming e jogar para que todo mundo possa assistir em casa. E, pô, foi muito bacana, foi bem legal. E assim, o músico que veio participar, ele tá mandando mensagem direta, ele quer voltar, porque já se passou aí mais ou menos, acho que uns 2 meses que teve a última live, e estão 2 meses sem trabalhar, né? Todos eles. Alguns estão fazendo serviço de motorista por aplicativo, eles vão se virando da forma que dá, aí tem um grupo de moradores aqui que de vez em quando faz a campanha e dá uma cesta básica, junta a cesta básica. O condomínio tem
tem muita atividade para esse fim, para essa finalidade de solidariedade, né? Então, a gente junta o pessoal da pastoral, da paróquia, da pastoral aqui de perto, aí juntam as cestas básicas, e eles encaminham para quem precisa. Enfim, que bom, né? Alegria para todo mundo, para os condôminos e para quem vai receber as cestas. Exatamente. Então, legal trazer essa experiência para a gente, Fernando, aqui para quem está assistindo a live também. E eu acho que uma coisa que fica, que talvez fique, eu espero que fique, né? Essa comunicação, esse contato mais próximo da administração do condomínio com os condôminos, né? Porque às vezes há uma reclamação muito de falta de informação, e eu acho que talvez o que a gente está aprendendo, apesar desse momento difícil, a gente está aprendendo a se comunicar, né? E saber que de longe você consegue falar, e você consegue dialogar, e que você consegue resolver as coisas. E eu espero que fique esse contato, e que os síndicos passem a fazer essas pesquisas, né? Ou fazer essas análises dos dados, juntar os dados, né? Você comentou da atividade que você faz lá no seu estacionamento, você pode verificar a atividade que é mais ruidosa para você, de repente, mudar, ou o horário que incomoda mais, para você, de repente, fazer uma outra atividade, né? No local, a hora que a pessoa está mais propensa a ouvir algum tipo de barulho, porque se o local que tem criança é corrida e gritaria, não tem jeito, né? E bola, e bicicleta, então não tem jeito de ser calmo, né? E eu acho que com esses dados, se os síndicos começarem a ouvir mais os condôminos, ele tem condição de obter dados, obter informações para ter uma gestão muito mais participativa e mais fácil. Eu acho que a vida dele torna muito mais fácil, né? De administrar. O gerenciamento do condomínio se torna muito mais viável, muito mais fácil e colaborativo, porque eu vejo que, pelo menos a minha experiência, né, como consultora de condomínios, eu vejo que, às vezes, o condômino ele reclama porque ele não é ouvido, né? O síndico toma decisão com o conselho, ele vai na assembleia e não consegue emplacar uma coisa que ele queira, né? E eu acho que, assim, você tem como fazer pautas de assembleia com essas pesquisas que você tem, até montar as pautas de assembleia baseado nos interesses dos condôminos, fica melhor, né? E olha aí, eu acho que é um filão para os síndicos profissionais, para os gestores de propriedade, né? Então, aí é um filão, a pesquisa, a conversa, e saber o que é de interesse, né? Para a convivência harmônica no condomínio, e também para implementar serviços, ou até, de repente, um serviço que não está funcionando, né? Que ele possa, de repente, substituir ou buscar no mercado mais barato, um melhor, que funciona melhor, que atenda melhor. Eu acho que isso aí, de repente, com a pandemia, com as pesquisas, com as conversas que tiveram que ser através dos meios eletrônicos, de repente pode continuar aí, seja uma coisa boa que fique dessa situação difícil. Deixa eu pegar aqui mais umas perguntinhas aqui, que a gente já está finalizando, já está indo para o final, e eu tenho aqui mais algumas perguntinhas. A Juliana Ferreira também pergunta, ela faz a seguinte pergunta: alguns shows seguem porque tem patrocínio e as reclamações dos condomínios sequer são respondidas. Como dialogar com esses casos? Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver se eu entendi. Então, a questão de... Quer dizer, tem umas que tem patrocínio, tem outras que no seu não tinha patrocínio. Foi uma live gratuita porque ele quis fazer uma live, né? Isso. Mas pode acontecer. A primeira pergunta que a gente teve aqui, ela perguntou se podia cobrar para fazer, né? A live, se os condomínios podiam cobrar. É bom que o condomínio tem um dinheiro, mas aumenta a arrecadação nesse momento, que pode ter inadimplência aí, pode ser até uma fonte, mas ele não pode sacrificar a questão financeira
em função do conforto, do sossego, da tranquilidade dos condôminos. Tem que ser bom para todo mundo. Se não for bom para os condôminos, eu acho que, não, independentemente do dinheiro, não deve acontecer. Porque eu acho que o resultado prático no dia a dia não vai ser legal, entendeu? Que vai ficar, não vai ser bom, os condôminos vão estar insatisfeitos, né? E o síndico tem que ouvir. Eu acho que essa pesquisa que você sugeriu, e que você falou que já faz esse apanhado das considerações dos condôminos sobre no caso aí da quadra do estacionamento, que você citou como exemplo, eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que o síndico tem que ouvir os condôminos. E tem que cumprir a convenção, gente. Condômino, síndico tem que cumprir a convenção, tem que cumprir a lei e tem que cumprir a convenção. Não adianta, não tem muito para onde fugir. Você pegar o Código Civil, vai lá, está dizendo quais as atividades, quais são as atribuições, quais são as competências dele, ele tem que ficar restrito àquilo ali, e o que mais tiver na convenção. Não dá para ele extrapolar, principalmente extrapolar, ferindo o direito dos condôminos, tá? Então, assim, o dinheiro não é, se eu entendi a pergunta direito, o dinheiro não é o mais importante, eu acho que não deve focar nisso. Eu acho que se vier o dinheiro da live, mas ao interesse dos condôminos de participar e se divertir, aí eu acho que tá perfeito. Esse é o casamento perfeito, tá bom? Tem também aqui uma perguntinha do Matheus Macedo Magalhães. Ele coloca assim, olha, mesmo com isso em assembleia, o volume do som deverá ser menor do que o limite permitido por lei? Eu acho que ele está falando no seu caso, né? Que você já tinha previsto na convenção, não é isso? Isso. Você falou que eu entendi que foi mais ou menos isso. Ele está focando no seu caso. Bom, o limite da legislação ele vale para todo mundo, né? Agora, se os condôminos, se você fez a pesquisa, Fernando? Oi? Você fez a pesquisa ou não? Você não fez pesquisa porque você já tinha na sua convenção, foi isso? Já tinha no nosso regulamento, ele já prevê esses tipos de atividade. Então, no caso do Fernando, eu acho que assim, ele colocou, provavelmente não observou a questão se estava dentro dos decibéis, se não estava dentro dos decibéis, mas quando o condomínio reclamou, você adequou o som, não foi isso? Exatamente. Então, eu acho que aqui é bom senso, né, para a gente poder funcionar. É um bom senso. Tem um aplicativo nos celulares que você consegue... Ele não é aferido, não é um medidor de ruído, de decibéis profissional, mas ele te dá um norte, mais ou menos, de volume, né? De decibéis. Não é 100% confiável, né? Porque ele majora muito o som. Você pertinho, eu fico conversando com você aqui, se a gente medir, ele bate quase 100 decibéis. E se você medir com o medidor profissional, ele dá 40. Então, não tem muita precisão. Mas mesmo com esses dispositivos, a gente consegue regular, mais ou menos ali, embora seja uma área aberta, aqui no nosso condomínio, as antenas, ela faz um túnel de vento acústico. Então, um assovio, você consegue levar o som, ele propaga muito rápido. E ele faz um túnel, um canal de vento, porque tem prédio de um lado e do outro, e ele é rota do vento. Então, ele leva o som. Tanto que quando tem uma festa, um evento próximo aqui da linha amarela, quando eles tocam o som parece que é dentro da nossa casa. Então, é bem complexo. É muito amplo, o condomínio é muito amplo, então propaga mais o som. Então, o mínimo de ruído, ele fica grande. Então, não tem... mas eu acho que aí a questão foi o que você usou, é o bom senso. Reclamou, tá? Baixa. Tem que ser confortável, tem que ser bom para as pessoas, não dá para ser desagradável. Exato. O evento foi feito para alegrar, não é para criar problemas, né? Por exemplo, teve uma moradora que acho que mandou no grupo do WhatsApp, aí imediatamente a minha esposa mandou assim, o som está muito alto, aí, o som está muito alto, aí o cara vai lá e dá uma baixada no som. Entendeu? É isso, se você contratar um evento desse que venha uma produção profissional, aí eu acho que fica mais fácil controlar, mas não é o caso, né? Ali é um negócio meio amador, ali para tentar entreter ao máximo que pode o povo, e
a gente vai tentando adequar ali na hora. Diminui. Aí o pessoal, o som tá ruim. Aí teve uma situação inusitada, que o morador do outro condomínio falou assim, o som tá ruim, tá abafado. Aí o cara ia lá, ajustou o som, aí o som ficou bom. Foi pelo menos assim, né? O negócio foi dinâmico, mas foi bem legal. Fernando, vamos tentar ver se a gente consegue, a gente já está finalizando aqui, vamos ver se a gente consegue responder aqui umas perguntinhas, as últimas perguntinhas que estão aqui. Tem uma que eu acho que é para você, do José Carlos. Carlos. É da apólice do seguro, né? A apólice do seguro do seu condomínio abrange eventos realizados nas áreas comuns? Então, não tem um item de eventos nas áreas comuns, né? Porque geralmente quando a gente faz algum evento, nós não usamos praticamente nada da infraestrutura do condomínio. A comissão de eventos faz as divulgações, faz as chamadas e tal, e aqueles que querem participar contribuem, né, para o evento. Então, aí eles contratam a logística, contratam mesas, cadeiras, mobiliário, aquele negócio todo. Então, fica dentro do limite de risco do próprio evento. Não fica nada para o condomínio. Não fica nada para o condomínio pagar. Tipo, até a luz que porventura gastou lá naquele dia, a comissão de eventos entra com uma contribuição para o condomínio daquele período lá que eles fazem a medição e não gera... Todo evento que você tiver que fazer, o ideal é que não gere custo para ninguém, só para quem realmente queira participar, né? Ok. Então, vamos seguir aqui. Vou falar tem mais 3 perguntinhas aqui para a gente tentar responder. Tem a do Renato Reis, né? Ele pergunta se é possível realizar a live sem anuência do síndico. Eu entendo que se for fora desse padrão que a gente já conversou aqui desde o início, não tem como realizar live. Estou falando dentro de casa, tá? Se você quiser fazer dentro do seu apartamento. Agora, se for em área comum, não tem como você fazer uma festa numa live na área comum sem você comunicar para o síndico, né? Isso você faz na sua casa, que você é sozinho, você usa os seus espaços da maneira que você quer. No condomínio tem ordem, então você tem que observar o que dispõe a convenção. E se for para fazer uma live, você sozinho, sei lá, seus amigos, fazer uma live, você, por exemplo, vai alugar um salão de festa. Você tem salão de festa, Fernando? Tem. Você vai alocar. Então, se você for alocar o salão de festa para fazer, tiver atento ali da regra, mas tem que alocar, tem que falar com o síndico, tem que seguir as regras, tá bom? E aí a gente vai voltar de novo a questão de não incomodar os outros condôminos também, o limite sonoro, tá? O Rubens Andrade, ele está perguntando para nós dois, tá? Ele está assim, não está havendo uma naturalização dessa questão. Há muitas camadas nesse processo. Ao que me parece, as falas estão permeadas de sociologia espontânea. Bom, eu trouxe, eu estou entendendo que ele está colocando, que a gente está colocando, que é o momento de socializar para distrair, mas eu trouxe as regras também que tratam da questão jurídica, que são as limitações em relação ao uso da propriedade. No caso específico aqui, eu trouxe as legislações que eu já até coloquei aqui, que já passou aqui, que fala da poluição sonora e dos limites que a gente tem. Então, eu trouxe os confrontamentos para os limites da propriedade, do uso da propriedade. Então, eu acho que não é só sociológica, não é só de diversão. A gente está falando de diversão, é legal, mas eu falei também das questões jurídicas e que traz uma limitação, né? Que limita o direito de propriedade e limita a questão da poluição sonora e a questão do incômodo. A gente tem que lembrar que, até para reforçar aqui, a gente tem no próprio Código Civil, quando trata do condomínio, a gente tem o artigo 1335 que fala, ele pode usar, gozar da unidade dele. Aí vem no artigo 336 e diz, ele vai usar, ok, mas ele tem que preservar o silêncio, né, com base no silêncio, na salubridade, no sossego. Então, isso tudo está lá na parte de direito condomínio. Isso eu estou falando da parte de direito condominial. É muito comum a gente escutar falando sobre direito de vizinhança.
Mas quando se a gente for olhar o 1277, que trata do direito de vizinhança, ela tem uma regra igualzinha a que está no direito condominial, que está na parte condomínio de ilícito, que ele limita. Então, eu acho que a gente trouxe aqui um confrontamento para isso. Por isso que eu falei, não é oba-oba de live. Vamos fazer a live, ok, é divertido, mas vamos fazer com responsabilidade e com observância do direito, né? Do seu direito e a limitação do direito do outro, de usar a propriedade também. Você quer falar alguma coisa, Fernando? Então, o que é importante, né, nessa questão? É você, o administrador, ele ter esse termômetro. Por exemplo, aqui no nosso condomínio, nós temos uma ferramenta um aplicativo de celular que os condôminos eles têm uma interface ampla com a administração do condomínio. Então, o condomínio responde, se for fazer um apanhado hoje, é mais ou menos uns 40 mensagens por dia, são 732 apartamentos. Então, o dia a dia do condomínio ele é muito forte. Então, o importante é o administrador, a administração e os síndicos manter essa comunicação bem apurada com os condôminos, entendeu? Comunicar, tipo, você vai soltar, por exemplo, nesse caso da live, você solta a live com antecedência de uma semana, e você vai vendo os apanhados das pessoas vão interagindo. O importante é o administrador e o síndico ter essa interação com os moradores, entendeu? Até para ele poder, assim, a gente vai fazer essa live, mas teve 37 reclamações, a gente tem uma média de 30 condomóveis por dia, então a gente sabe que o pessoal não aprovou, o pessoal não gostou, não quis. Então, você precisa ter esse filtro, ter esse feedback, né? Esse feedback. Então, muito importante hoje, assim, a pandemia veio aí para ensinar a gente a usar as plataformas online. Então, assim, os administradores, eu acho que um ponto importante para quem hoje não tem uma ferramenta de gestão de condomínio em plataforma, em aplicativo, eu acho que os síndicos precisam implantar uma ferramenta para poder trazer os condôminos no dia a dia da administração condominial. E é muito importante a administração sendo transparente, a administração sendo participativa com todos os condôminos, isso é o mais importante. Por exemplo, temas sensíveis que a gente trata no dia a dia entre síndico e conselho fiscal, além se for um tema bem sensível que possa trazer algum tipo de desconforto, de problemas, é importante o síndico ter uma ferramenta para jogar isso para a opinião pública do condomínio, para a gente poder ver, não, a gente pode ir até aqui, porque daqui a gente pode ter algum problema, então não vai atingir, o pessoal não vai aprovar, não vai ser legal, então você precisa estar nesse dia a dia, nessa interação. Esse é o mais importante. A última perguntinha aqui, Fernanda, eu vou passar para você, tá? É do Elcias Caixeiro Júnior. Vai lá, Fernando. Fernando, além das lives, quais outras ações que o condomínio está fazendo com os moradores neste momento de pandemia? Então, Elcias, além das lives, o que a gente já fez, já trouxe para o condomínio nesse momento? Fizemos uma campanha do Hemorrio, fizemos o Hemorrio em casa, então teve a campanha de doação de sangue, foi bem bacana, foi praticamente 120 moradores puderam contribuir com sangue para o Hemorrio, que estava com o banco de sangue baixo. Foi uma ação que aconteceu num sábado, foi maravilhoso, foi assim, o Hemorrio ficou apaixonado, além de nós que somos administradores ficamos maravilhados, o Hemorrio quer voltar aqui novamente, foi bem bacana essa ação aí de ajuda, né, para o Banco de Sangue do Estado, foi bem legal. Tem essa situação das cestas básicas, nós juntamos um grupo fizemos uma campanha com os condôminos doaram cestas básicas e alimentos, nós montamos cestas básicas para contribuir para o abrigo Cristo Redentor, um abrigo estadual aqui próximo do condomínio. Nós ajudamos a paróquia com algumas cestas básicas e uma igreja evangélica aqui próximo ao condomínio também se juntaram para poder ajudar as pessoas que estão precisando, e o condomínio ativamente participa, junto com os moradores, né, nessa montagem dessas cestas básicas e dos alimentos. E
esse mesmo grupo da comissão, que a gente até intitulou de Comissão Acolher, nós trouxemos um assunto provocado com relação a, pô, a gente está ajudando as pessoas que estão precisando fora, mas será que existe alguém dentro do condomínio que esteja precisando de uma ajuda, de alguma... Então, a gente está com uma campanha de arrecadação de alimentos, nós botamos uma mesa de alimentos em cada ala de bloco, com o título assim, se quiser, pegue, se puder, doe, e a pessoa que estiver precisando vai lá e pega, indiscriminadamente. Então, tem várias ações, o condomínio, assim, eu fico até... Quando a gente faz campanha, qualquer campanha aqui é sucesso, realmente as pessoas têm muito amor no coração aqui, é importante levar esse espírito de solidariedade à frente aí, muito bacana. Ai, que bom. Bom, Fernando, a gente já até passou da hora aqui, eu quis responder, botar para as perguntas todas que foram feitas aqui para a gente tentar responder, e conseguimos responder todas as perguntas. Foi até bom você tocar no banco de sangue, que alguém tinha pedido para a gente falar isso lá no início. Eu vi. Para falar sobre a campanha de doação de sangue, tá? O Secova também faz periodicamente a campanha de doação de sangue. A gente coloca no site, porque vai passar esse período, talvez o condomínio não sei se vai continuar com essa campanha, mas de qualquer forma o Secova ele faz também a campanha de doação de sangue e ele coloca no site. Quem quiser pode ir lá no Secova quando tiver e participar com a gente, tá bom? E volta e meia a gente também faz campanha de doação de alimentos, às vezes até nos eventos, em alguns eventos que são gratuitos e presenciais também, a gente faz arrecadação de alimentos também. Então, Fernando, obrigada por estar aqui comigo, né? De dois fica mais fácil, a gente conversa e fica mais tranquilo. Eu espero que tenha sido proveitoso para quem está nos assistindo, que possa ter servido de inspiração, né? As dicas, principalmente, que você deu, né? De ações para ajudar o condômino e pessoas fora do condomínio também, e que as informações que a gente passou aqui possa ajudar quem participou com a gente aqui da live, tá? Então, obrigada pela participação de todo mundo. Mais uma vez, Fernando, obrigada. E até uma próxima vez. Você quer falar mais alguma coisa? Foi um prazer participar aí dessa live aí junto com você, com o Secov. E vamos continuando. É uma troca de experiência importante. Tem vários colegas de outros condomínios também que têm várias experiências que possam estar contribuindo aí para esse dia a dia aí de administração e condôminos. Parabéns aí pela iniciativa do Secov, eu agradeço aí o convite e muito obrigado aí para vocês e para todos que participaram. Então, gente, até a próxima live. Eu tenho aula no final do mês, tem uma aulinha minha aí sobre responsabilidade civil. Eu espero que, não sei se vai ser aberto, mas estamos aí, tá bom? Tá ótimo. Até lá. Até logo, hein? Obrigado, gente. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.